Os ferreiros e os tropeiros tiveram uma importância singular no contexto social e econômico de Minas Gerais e do Brasil no século XVIII e XIX. Diamantina, como uma cidade patrimônio do mundo, uma história de 300 anos e de uma boa interferência para a cultura mineira e brasileira, não é? Nas nossas tradições, com a nossa arte, com a nossa música. A gente não poderia deixar nunca, num lugar original igual a esse, que eu penso que é o mais original possível, para a gente construir essa ideia. O Memorial do Tropeiro e do Ferreiro, ele surge de uma conversa do prefeito Juscelino Roque com o neurocirurgião Dr. Sebastião Guzmão. Nós tivemos a ideia de criar esse Memorial do Tropeiro e do Ferreiro. Eu tenho a satisfação de ter muitas vezes dormido aqui no mercado com os tropeiros. Eu ganhava um trocozinho para soltar o cavalo no pasto, os burros no pasto. Eu ganhava um pouco também para trazer também esses burros do pasto para o mercado. Dr. Sebastião tinha já um acervo acumulado de peças tanto de tropeiro quanto de ferreiro. E em conversa com o prefeito, os dois decidem que Diamantina precisava de ter esse tipo de memorial. Tomei gosto e comecei a colecionar o que foi do meu pai, o que foi dos meus tios que tinham fazenda, e fui colecionando e às vezes comprava algumas coisas, mas a maioria, de verdade, eu ganhei e fiquei com um grande acervo. Quando eu fui inocentemente mostrar isso para o prefeito, né, ele falou, isso vai ser um museu, né? Aí veio essa ideia do museu. O objetivo do projeto é a criação do Memorial do Ferreiro e do Tropeiro em Diamantina, no Centro Cultural Davi Ribeiro, que é conhecido como Mercado Velho. O atual Mercado Velho foi construído em 1835 pelo tenente Joaquim Cassimiro Lages, que construiu para ser sua residência e também para ser comércio. Havia ao lado um rancho de tropas, ou intendência, que era destinado à comercialização de mercadorias e também era onde os tropeiros vinham e amarravam os seus animais de carga em esteios de madeira que tinham ao redor do mercado. Se você viesse 60 anos atrás, isso aqui estava cheio de tropeiros, esse mercado. Nesse local em que já chegou a receber em um único dia 1000 tropas. Então eu convivi com essa gente aqui e é uma gente que trouxe, além da mercadoria, trouxe cultura, trouxe arte, trouxe culinária, trouxe música. E esses tropeiros foram muito importantes aí no contexto do Brasil, de integração nacional, de comércio, de transporte das riquezas e também foram responsáveis pelo surgimento de vários povoados por onde essas tropas passavam. E trouxe uma companhia extraordinária no sentido de oxigenar essas relações do entorno, não é, com Diamantina como cidade central, como cidade polo. Então, a gente tem a intenção de deixar em exposição como um acervo permanente os objetos referentes àqueles ofícios de ferreiro e de tropeiro. Então, na verdade, o transporte do passado, até meio século atrás, era feito pelos tropeiros e a indústria era os ferreiros com suas tendas, com suas fábricas de ferro. Essa atividade entrou em declínio com o desenvolvimento da tecnologia, do setor automobilístico e também da metalurgia. E assim, esse memorial vem com o intuito de preservar a memória para as futuras gerações, a memória desses ofícios, dessas pessoas. Então, se nós deixarmos, daqui a pouco, essa juventude atual, eles não vão saber o que era um tropeiro, o que era um ferreiro, e que teve grande importância na história, não na história de Diamantina, de Minas, mas na história do Brasil. E o que a gente pretende é que ele seja um memorial vivo, que a partir daí a gente possa partir para outros aspectos das atividades tropeira e ferreira, como a culinária, a religiosidade e outros, enfim, a indumentária. O mesmo ainda será importante
para fomentar o turismo local, impactando de forma positiva por ser mais um atrativo turístico dentro do município, tanto para os visitantes, bem como para a comunidade local. Ele vai contribuir com o resgate dos costumes e hábitos dos ferreiros e tropeiros e, além disso, contribuir com a construção do patrimônio histórico e cultural da cidade de Diamantina. Para isso, houve uma parceria entre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, no Curi, e a Prefeitura Municipal de Diamantina. A Prefeitura ficou com aspectos mais estruturais. Foi viabilizado o espaço do Mercado Velho, providenciada a iluminação, mobiliário. E a Universidade ficou responsável pela pesquisa bibliográfica e pela parte escrita dos produtos. Nós temos primeiro o objetivo geral, que é colaborar com a sensibilização da comunidade de Diamantina sobre a importância dos ofícios de ferreiro e de tropeiro. Escrevemos e produzimos um folder do memorial, um texto de um totem que fica na entrada do mesmo. Nessa fase do projeto a gente teve que readequar várias coisas para a parte remota. Então enviamos para trabalhos para congressos de extensão, escrevemos um artigo e um capítulo de livro sobre o tema. Estamos produzindo um catálogo artístico para o memorial, redigimos uma cartilha para interessados e futuros estagiários, participamos de eventos de divulgação científica, realizamos cursos de inventário participativo, de patrimônio. Foi muito legal estudar sobre esse ofício que contribuiu pontualmente para a evolução econômica e cultural da cidade onde nasci. Em uma breve síntese, nós realizamos entrevistas com ex-tropeiros e ex-ferreiros de Diamantina e da região. Não, os tropeiros eram ricos, né? Porque eles eram donos, é igual você. É igual esses donos de uma frota de carreta aí, eles é rico. Eles falam lote de burro. Um lote são 10 burros e uma guerreira. O lote são 10 burros. Se você tem, enquanto você tem 2 lotes. Uma tropa tem pelo menos um lote. Uma tropa é um lote com 10 burros. E ele era dono da frota de burro. Sabe o que é? Os burros transformavam uma carreta hoje. Também cada um carregava a carga dele. A carreta carrega a sua carga e o burro carregava a carga dele. Por isso eles eram ricos por isso. Eles tinham tudo era deles. Burro, gás e o dinheiro para pagar o concessionário. 10 burros, e o bandeiro que não podia ser muar, né? Ele tinha que ser uma égua ou um cavalo. O tropeiro tinha 20 tantos burros. Fora os animais de montar, né? Que é a parte da tropa, é contar da tropa. Os cavalos de montar é outro. Burro. Eles traziam nas bruacas esses lingotes que tirava de lá das minas de Itamarandiba e levava para ele aqui. Para ele fazer esse processo de esquentar, ia batendo na marreta e esticando. Ele fazia aquela espécie de uma alavanca e apontava ela e eles usavam no garimpo. Mas tinha que ter muito cuidado, mais uma técnica, porque se esquentasse demais e batesse a marreta para esticar, ele dava estilhaço e perdia tudo, quebrava. Então, desde criança eu via as tropas chegando na fazenda, e na verdade eu vivia até os 7 anos em fazenda. Então eu via chegando as tropas, né, que era um espetáculo quando chegava, com aqueles sinos tocando, né, que a gente chama de polac. E depois eu ia frequentemente lá na fábrica de ferro, a gente chama de fábrica de ferro, né? Fazia foice, enxada, ferradura, corrente, e ferrais para ferrar o carro do boi, fazia dobradiço para pôr no porta, prego para pregar tábua. Todos os utensílios usados na agricultura, inclusive os utensílios usados no garimpo, eram também feitos pelos ferreiros. Só que não sentou muito bem com a colher de comida, que ela ficou meio pesada. Uhum. Uma colher de ferro na boca. Então, acho que fazendo esse memorial, nós estamos realmente resgatando o transporte e a indústria do passado, e que foram fundamental na cultura, principalmente aqui do Vale do Jequitinhonha, aqui de Minas Gerais.
talilalilale, 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 oh, talilalilale, 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 oh, talilalilale, 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 oh, talilalilale.